Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a apertar no botão de se inscrever que fica aqui embaixo para você ficar por dentro de todo o conteúdo que vier aqui para o YouTube. Antes da gente pensar em investir em ouro, é preciso a gente entender qual a importância dele ao longo dos anos, como foi que ele conseguiu passar no filtro do tempo e se tornar um ativo considerado uma reserva de valor. Bem, antes, há muitos anos atrás, há milênios atrás, a gente não tinha uma moeda de troca entre mercadorias. Então, era baseado em escambo. Então, as pessoas trocavam mercadorias entre si. Vamos supor que eu pesco, então eu tenho bastante peixes e eu quero trocar meu peixe por uma maçã. Então, eu teria que ir atrás de uma pessoa que tivesse essas maçãs e que quisesse fazer essa troca. Vamos supor que essa pessoa ela não quisesse trocar a maçã dele por um peixe, quisesse carne, por exemplo. Então, eu teria que ir atrás de uma pessoa que tem carne, trocar o meu peixe pela carne, pegar a carne e trocar com aquela pessoa que tem a maçã. Isso ficou durante uns bons anos, até que surgiu essa ideia de pegar algum material da própria terra e fazer uma moeda de troca. E aí foram feitas moedas de prata, de cobre e de ouro. O ouro acabou ficando por muito mais tempo e depois sendo adotado por um padrão ouro, que era adotado pelo mundo todo, até basicamente a Primeira Guerra Mundial, principalmente a Europa deixou de utilizar esse padrão ouro. O padrão ouro ele era basicamente dessa forma. Um país ele só podia produzir dinheiro se ele tivesse aquele mesmo montante em reservas de ouro. Porém, chegou um momento que os países começaram a emitir tanto papel moeda que não era mais viável usar o padrão ouro. A Europa fez isso, deixou de seguir o padrão ouro justamente pelos custos altíssimos da Primeira Guerra Mundial. Então era inviável à medida que aumentou muito a produção, mas ela não tinha aquela reserva em ouro. Então ela deixou esse padrão ouro. Os Estados Unidos, anos mais tarde, em 71, também deixou de seguir o padrão ouro. O então presidente Nixon retirou esse padrão. E aí, dali em diante, começou uma emissão massiva ao redor do mundo de moedas fiduciárias. E com isso o ouro ele veio ganhando muito mais forças das últimas décadas para cá, porque ele é um ativo que não dá para criar ele do nada, é preciso achar locais para fazer essa extração de ouro. Então ele é extremamente escasso, ele não oxida e ele pode ficar guardado por anos e anos e anos e anos, ele não perde a característica dele próprio. Então esse foi um ponto bastante interessante, por isso que ele foi e é considerado uma reserva de valor. Bem, partindo aqui para a primeira parte, a primeira forma de investir em ouro, que na minha opinião não é uma forma muito segura, é o próprio ouro físico. Por que ele não é seguro? Porque é um ativo que é facilmente vendido, é um ativo também que chama muita atenção. Claro que basicamente nem todo mundo vai saber que você tem ouro em casa, mas não é muito seguro você ter o ouro físico, até porque é muito mais custoso também. Apenas 1 grama de ouro é cerca de R$300, dependendo da oscilação do ativo. Então, uma pequena parcela de 10, 15, 20 gramas de ouro vai ser um valor astronômico, bem dizer. Então, muito inviável e também nada seguro. A segunda forma de investir em ouro é através de um ETF. Um ETF ele replica o desempenho de outro ETF. Aqui no Brasil a gente tem o Gold 11, que é um ETF que replica o ETF IAU lá dos Estados Unidos. Então toda aquela coisa de oscilações positivas ou negativas, acaba também o ETF daqui, o Gold 11, replicando da mesma forma. E é uma forma muito menos custosa e muito fácil de você investir via esse ETF, porque com apenas R$10 você consegue comprar e você ter uma exposição a ouro, indiretamente, claro, mas você tem aquela exposição de um ativo que é considerado uma reserva de valor. E a terceira forma de investir em ouro é através de contratos que são negociados aqui na bolsa. Então são eles OZ1D, OZ2D e OZ3D. São contratos de 250 gramas. Fazendo uma conta aqui bem rápida, 1 grama R$300, 250 gramas R$75 mil. Ou seja, nada acessível para se investir em ouro dessa forma. Mesmo que você tenha esse recurso, mesmo que você queira investir através desses contratos, também tem uma liquidez muito baixa por conta do valor. Então, vamos supor que você comprou um contrato e você queira vender esse contrato depois de um tempo.
Talvez você tenha um problema de liquidez, você não consiga sair desse ativo, você não consiga vender, achar um comprador, por conta que o valor é muito alto e às vezes as pessoas preferem de fato investir em ouro, mas de outra forma, seja a forma do ETF, ou seja a quarta forma que eu vou falar agora, que é através de fundos de investimento. A gente tem fundos aqui exclusivos que investem em ouro, tanto aqui no Brasil, via ETF, ou lá fora também via ETF. Então, ele também é muito acessível, tão quanto o ETF Gold 11, que eu falei agora há pouco. O único ponto do fundo de investimento é que existe uma taxa de administração e talvez tenha uma taxa de performance dependendo do fundo, mas também é uma boa opção para investir em ouro. A quinta opção é uma opção mais direta. Seria você comprar ETFs numa corretora americana, ou seja, se você se expor ao mercado internacional diretamente. E aí você criando uma conta, inclusive tem contas de corretoras nos Estados Unidos com suporte aqui no Brasil, então com muita facilidade você consegue ter acesso a isso. Então essa seria a quinta forma, você comprar um ETF diretamente e não o Gold 11 para ele replicar o índice IAU, porque o Gold 11 ele acaba tendo uma pequena taxa de administração e o IAU que lá fora ele também cobra uma pequena taxa de administração. Então você iria encurtar um pouco esses custos, mas em contrapartida você teria outros custos também, porque para você mandar os dólares para essa conta da corretora, aí vai ter IOF, aí vai ter câmbio, então seria um custo que na minha opinião não valeria muito a pena, a depender do valor que você ia colocar. Então acho que seria muito mais prudente, muito mais interessante você ou comprar o ETF Gold 11 a partir de R$10, ou se expor a um fundo de investimento em ouro, também é uma forma muito mais barata e também eficiente de se expor a essa variação do ouro, que é um ativo milenar, que é considerado uma reserva de valor e que nos últimos anos vem ganhando muito mais preço por conta daquilo que eu falei. A gente tem as moedas cada vez sendo emitidas freneticamente para manter os gastos dos países, então o ouro acaba se sobressaindo ao longo dos anos. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha com um amigo também. Até a próxima. Tchau!